Nome e a idade, por favor? Mas já não tem todas as minhas informações aí nesse papel? Mas é que eu preciso seguir o protocolo, a conferência. Ah, tá. Bom, meu nome é Joana Edith de Lima e Souza. E Souza é do meu pai. Inclusive, meu pai é um homem muito conhecido no mercado, um executivo de uma multinacional. Conhecido, sabe, como Souza do Brás. Não sei se você já ouviu falar, conhece? Conhece o Souza do Brás? E ele respondeu a pergunta? Não. Mas sabe que eu acho que ele não sabia quem era? Não é um absurdo? Um executivo não sabia quem era. Como é que pode, né? E depois? Depois o quê? Como seguiu a entrevista? E quais são os motivos para você se candidatar a essa vaga? Mas eu tenho direito a quantos motivos? Porque eu tenho vários. E afinal, quais eram os motivos? Como você sabia que foi essa pergunta que ele me fez? Talvez porque eu tenha a mesma curiosidade dele. Bom, eu respondi que era um sonho. Que eu precisava dar uma mudança na minha vida pessoal, profissional. Que eu tinha todas as habilidades, que eu tinha todas as competências. Enfim, que eu era muito eficiente pro cargo. Acabou? Por quê? Não foi o suficiente? Se você quiser, eu posso falar mais. Não. Tá bom, já foi o suficiente. Eu preciso prosseguir. Aí ele continuou a entrevista. E tudo correu bem? Por quê? Você acha que eu não devia ter perguntado se eu devia responder mais pergunta? Eu acho que essa resposta você mesma podia dar. Você quer um café? Mas ele que era o entrevistador. Ele que tem as respostas. Ele que devia responder. Quer um café? Quero. Você não acha? Quer expresso ou cappuccino? Você não acha que ele devia responder? Expresso ou cappuccino? Expresso. Você quer açúcar ou adoçante? Adoçante. Tô um pouco acima do peso. Você não acha? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu que tenho várias perguntas pra te fazer. Estava numa entrevista de trabalho, você desejava uma vaga e nessa posição tinha um entrevistador e tinha você que era entrevistada. Quem que tinha que fazer as perguntas e quem deveria dar respostas? Ei, você percebeu que tem algumas informações nessas duas cenas que só você e eu sabemos? Você percebeu que existem duas pessoas diferentes? Uma que é o entrevistado numa cena específica em que ele está buscando um emprego e o outro que é essa pessoa, o mesmo entrevistado, numa sala com uma psicanalista, uma terapeuta, um ambiente diferente. No primeiro ambiente, você deve ter percebido uma pessoa mais arrogante, mais cheia de si, com uma necessidade de se mostrar. Você percebeu isso? E no segundo ambiente, você deve ter visto uma pessoa insegura, que não sabe muito bem o que quer, que não tem certeza nem convicção se ela deveria estar ali, se essa vaga era realmente para ela, quais são as respostas certas, as perguntas certas. Uma pessoa que se conhece pouco. Afinal, quem é esse entrevistado? Quem é essa moça que estava buscando esse emprego? A primeira pessoa ou a segunda pessoa? Na verdade, ela é as duas pessoas. Só que existe um teatro que acontece todas as vezes que você vai fazer uma entrevista com um candidato. E quando alguém vai buscar um emprego, essa pessoa se prepara para participar desse teatro. O entrevistador, ele busca algumas perguntas que ele deve fazer. Às vezes ele faz isso só para constar mesmo, porque ele já sabe que está precisando daquela pessoa para contratar. E a pessoa entrevistada, ela fala o que o entrevistador deseja ouvir. Afinal, ela quer ser a pessoa perfeita para aquela vaga e o entrevistador quer ser a empresa perfeita para aquele candidato. E nesse teatro que acontece no pano da frente, a gente não tem a possibilidade de enxergar o pano do fundo que você conseguiu ver. Você não consegue enxergar a personalidade da pessoa de fato e quem ela é por trás dos panos. Quando você consegue ver aquela pessoa num ambiente em que ela está à vontade, com alguém que ela sente confiança, ela se revela e ela mostra o que realmente existe dentro dela, qual é a personalidade, o estilo dela. Mas normalmente, todas as vezes que a gente passa por um processo de contratação, as salas de entrevistas acontecem no primeiro cenário. E o que a gente pode aprender com isso? Que a gente poderia unir os dois cenários. E se a gente tivesse a possibilidade de criar para os nossos entrevistados um ambiente de intimidade, um ambiente em que essa pessoa,
além de responder perguntas, pudesse ser ela. Pudesse se abrir, pudesse falar como se ela estivesse tomando um cafezinho com você na sala de estar. O que você poderia descobrir a respeito desse candidato? O que mais você poderia ver? E sabe por que tudo isso é invisível para a maioria das pessoas? Porque elas não conseguem entender como gerar esse ambiente em que as pessoas podem ser quem elas são. Na verdade, porque a gente acredita que ser uma boa empresa para que a pessoa trabalhe é uma coisa legal. E porque todo candidato quer ser aprovado, aceito, elogiado. Mas não existe candidato perfeito nem empresa ideal. Existe o candidato certo para aquela empresa, naquela vaga, naquele momento. E o objetivo de uma entrevista não é representar esse teatro de pessoas perfeitas, mas sim permitir que o candidato conheça a empresa com suas qualidades e defeitos e garantir que esse candidato possa ser quem ele é, para que a gente não tenha péssimas surpresas depois de alguns meses de contratação. Esse é o objetivo e o cenário perfeito que a gente pode construir, desde que você, que pode enxergar por trás das câmeras, comece a enxergar na frente do seu negócio a forma ideal de unir esses dois mundos e mudar a maneira como você entrevista. Sem ficar preocupado com o roteiro, as perguntas certas, as coisas ideais, e sim usando esse momento para conhecer a pessoa que está ali diante de você. Quem ela é? O que ela deseja? Quais são os anseios, os medos, os receios dela? Quais são as preocupações? É esse ser humano, essa pessoa que vai sentar do seu lado e trabalhar na sua empresa todos os dias. E não aquele ator que representa para você no momento da entrevista. E aí, quem é você agora? Que começou a assistir essas cenas e depois de conseguir enxergar esses dois bastidores, quem é você e o que mudou na sua visão a respeito do seu papel como candidato ou como dono da empresa que busca alguém? Eu queria saber se você gostou dessa série, o que você achou disso. Compartilha aqui comigo se foi legal, se você se transformou ao participar. Me conta das suas experiências parecidas com essas. E vamos compartilhar, trocar muito aqui. Me acompanha aqui nas redes sociais e me dá aqui a sua opinião, que eu quero muito saber se a gente deve continuar com esses episódios como esse. Meu pai é Souza do Brás, e agora falando um pouco mais sobre a minha pessoa, né? Porque eu tô aqui para minha entrevista de emprego, porque quem quer trabalhar sou eu, não é o meu pai, então quem vai falar de mim sou eu. Então eu queria falar que assim, experiência, tenho? Não tenho. Mas não tem problema. Por quê? Porque aprendo tudo muito rápido, sou muito ágil. Inclusive, quando era criança, falava pra minha mãe, quero ser veterinária. Passava uma semana, quero ser astronauta. Passava mais uma semana, cuidava de todas as minhas bonecas, falava, quero ser dona de casa. Minha avó me ensinou corte e costura. Depois a minha tia me ensinou a podar. Depois o meu tio me ensinou jardinagem. Tem experiência em tudo quanto era que você quiser, meu amor. O que você quiser, eu falo. Inglês? Não falo muito bem. Espanhol, me gusta. Me gusta espanhol. Quer a vaga ou não quer? Quais os motivos para você se candidatar a essa vaga? Pera. Quantos motivos eu posso te dar? Porque assim, na mão eu tenho 10 dedos, mas eu acho que eu consigo uns 20. Se você quiser, tem motivo para dar e vender. Primeiro motivo, combino com esse lugar. Entrei aqui, fiz assim, cheirei e falei, esse odor me agrada. Eu acho que o odor do lugar agrada a minha... Tá tudo bem? Acabou. Por quê? Não foi suficiente? Se você quiser, eu posso falar mais, tem tanta coisa pra falar. Posso falar dos meus interesses, dos meus hobbies. Dançar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. Foi o suficiente, tá ótimo, tá ótimo. Preenche o formulário, eu preciso prosseguir.